Olá pessoal, tudo bem? Leonardo aqui de volta com o canal, e nessa videoaula vamos aprender a utilizar o software Awdup, atualmente na versão 4.5.68. O Awdup, pessoal, ele é um software de comparação, tá bom? Serve para você comparar diferentes arquivos entre origem e destino diferentes. Isso é muito importante quando você tem muitos arquivos no computador e muitas vezes possui arquivos duplicados em diferentes pastas do sistema ou de um drive específico e você quer apagar as duplicadas, tá bom? Então essa daqui é a sua interface principal. Aqui nessa seção você escolhe a origem e o destino para comparar. Pode ser um drive, uma partição, um HD externo, uma pasta do celular, tá bom? Caso o celular estiver conectado no computador e etc. Aqui eu tenho alguns drives que eu escaneei previamente e ele deixa aqui no histórico, tá bom? Eu vou remover todos, é só selecionar todos e dar um delete, tá bom? Clica com o botão direito do mouse, eu toco aqui no mais, ó, e escolhe adicionar pasta, add folder, né? Eu vou mudar o idioma aqui primeiramente para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Porque nem todo mundo entende de inglês, né? Pronto, agora sim está em português, então aqui botão direito do mouse, adicionar pasta, ou aqui no botão do mais, ou você pode arrastar e soltar, que é bem mais prático. Eu criei duas pastas aqui chamadas Awdup Test e Awdup Test Cópia, e estarei usando-as como exemplo, tá bom? Então vou arrastar essa daqui e vou arrastar a cópia. Ambas já contêm arquivos duplicados, tá bom? Que eu criei de propósito para fins de exemplificação, ok? Após selecionar os dois endereços de origem e destino, você vai escolher o método de comparação. O que eu recomendo e o mais comum de todos é o comparar arquivos de todas as pastas de origem. Ele basicamente vai comparar tudo de um com o outro. Dessa forma você não pula nenhuma pasta e não pula nenhuma duplicata. Você pode comparar apenas arquivos dentro da mesma pasta de origem. Aqui na documentação ele te dá exemplos, né? Então, por exemplo, endereço cdata de server. Aqui temos o mesmo endereço, né? cdata e diferentes subpastas, mas aqui ele vai comparar esses dois endereços, mas porém ele não vai comparar esse daqui com esse daqui, pois já é um endereço diferente, tá vendo? Aqui é c/data, aqui é d/server. Se aqui fosse c/server, a mesma coisa. Então esse seria comparado com esse e esse com esse, tá bom? Comparar apenas arquivos entre diferentes pastas de origem é o inverso do que eu acabei de falar. Ao invés de comparar com o mesmo endereço, ele vai comparar somente com endereços diferentes, igual ele exemplifica aqui, ó. cdata, de server. Esse daqui não seria comparado com esse daqui, porém esse seria comparado com esse e esse com esse, pois são endereços diferentes, de server e cdata, tá bom? Basicamente isso. E por último, comparar apenas arquivos dentro da mesma fonte e subpasta. Por exemplo, você tem o endereço c/data e d/server. Aqui ele te dá exemplos, né? Então aqui somente os arquivos dentro do endereço cdata home, que é a subpasta, seriam comparados. No caso, esse daqui seria comparado com esse daqui, pois é o mesmo endereço e subpasta, tá bom? E o 4 e 5, né? Esse daqui com esse daqui. d/server/work. Agora esse daqui ele já não iria comparar, porque é uma subpasta diferente, subpasta home, tá bom? Mas se você quer garantir total eficiência na hora de escanear, deixe selecionada a primeira opção mesmo, tá bom? Aí você tem algumas opções adicionais aqui, beleza? De não procurar pastas de junção, né? Pontos de junção. Isso aqui são pastas que apontam para uma outra pasta. É como se fosse um atalho, mas é integrado no sistema de arquivos do Windows, tá bom? Deixe marcada essa opção mesmo, essa daqui de baixo também, para não dar problema. Feito isso, galera, é só tocar em iniciar busca, tá bom? E esperar ele fazer o escaneamento. Como eu tenho poucos arquivos nessas duas pastas que eu exemplifiquei aqui, ó, o escaneamento é muito rápido, tá bom? Porém eu já realizei o escaneamento em drives com muitos arquivos, milhares de arquivos diferentes, fotos, vídeos, documentos, e de modo geral o escaneamento dele é bem eficiente, tá bom? Então aqui você pode tocar com o botão direito e expandir tudo, tá? Para ficar mais fácil, é bem mais fácil assim. E aí a parte mais chata, né, galera? Selecionar o que você quer manter e o que você quer apagar. Aqui são arquivos duplicados, mas pode ser que você queira manter o arquivo numa determinada pasta e a duplicata você quer remover, ou você quer remover o arquivo original e manter a duplicata no outro endereço, igual aqui, ó. Eu tenho esse arquivo PNG com o nome, a sincronização não está funcionando, tá bom? É um print screen que eu tirei do Windows de um determinado problema. Ambos os arquivos são a mesma coisa, são idênticos, tá bom? Ele utiliza comparações de hash, utilizando algoritmos de hash, tá bom? Então é extremamente confiável. Tem outros métodos de verificação e comparação, tá? Mas o método de comparação dele é bem eficiente, podem confiar sem medo, tá bom? Tenho essa duplicata aqui da criptografia EFS Windows, um documento do Word. Então eu tenho uma duplicata, né? Eu tenho um arquivo na pasta teste e cópia
e o outro na pasta AudupTest. Aqui eu poderia selecionar manualmente o que eu quero apagar. Posso apagar na pasta cópia e esse aqui na pasta de origem. Ou se for uma lista enorme, você pode vir até aqui, ó, e selecionar todos os arquivos, exceto o primeiro arquivo. Então em cada uma dessas buscas, ele vai selecionar todas as duplicatas, exceto a primeira, tá bom? Aqui eu tenho duas, se fossem mais, ele iria selecionar todas elas, menos essa primeira aqui. Essa segunda opção, o inverso, né? Tá bom? Tem várias opções aqui pré-definidas. Isso aqui facilita muito o processo para você não ter que selecionar manualmente, caso forem muitos arquivos. Porém, em muitos casos pode ser que você queira selecionar manualmente, tá bom? A depender do contexto do problema. Por exemplo, a cópia tem um nome esquisito e o arquivo original tem um nome certinho, formatado bonitinho. Obviamente você vai querer manter o arquivo original com o nome correto e a cópia você vai querer apagar, tá bom? Só um exemplo. Então aqui vocês vão testando cada uma das opções, tá bom? Eu não vou mostrar todas elas para não prolongar o vídeo. Então selecionou as duplicatas para remover, é só tocar nesse botão aqui, ó. Daí em seguida ele vai abrir essa janela. E aqui basicamente o que você deve prestar atenção é nessa seção aqui, ó. Que ação deve ser realizada? O padrão é mover as duplicatas selecionadas para a lixeira do Windows, caso você queira recuperá-las posteriormente, tá bom? É a opção mais segura. Ou você pode excluir os arquivos permanentemente sem mandar para a lixeira. E ainda por cima realizar uma exclusão segura, de modo que os arquivos não sejam recuperados posteriormente, tá bom? Que é basicamente sobrescrever os arquivos. Ou você pode copiar os arquivos para uma determinada pasta, daí aqui você escolhe a pasta, tá bom? Ou copia e cola seu endereço aqui manualmente, pode criar uma subpasta qualquer, com esse padrão aqui de nome, ou não. Pode mover os arquivos para a pasta que você estipular aqui nesse endereço, mais uma vez, ou renomear os arquivos, no caso as duplicatas. Então isso é muito útil, por exemplo, quando você tem um arquivo original com o nome formatado bonitinho, por exemplo, documento tal, e a cópia dele no outro endereço está com o nome nada a ver, completamente bagunçado. Então aqui você pode renomear esses arquivos, tá bom? Então aqui em nome, né, name, você coloca o nome do arquivo. Arquivo do Word, por exemplo, entre as porcentagens, tá bom? E aqui você escolhe a extensão. Ou pode deixar no padrão ext. Eu geralmente não uso essas opções, tá bom? Então vou começar pela padrão mesmo, que é excluir os arquivos, porém movendo para a lixeira. Então vou selecionar essa opção e em seguida basta tocar em OK. Daí aqui ele emite um alerta, né? Excluir, mover, renomear arquivos pode tornar seu sistema Windows inoperante. Não mude arquivos que façam parte do sistema ou de qualquer aplicativo, tá bom? Só confirmar. E pronto, finalizou já. São arquivos pequenos, né? Poucos arquivos, então o processo é bem rápido. E aqui na lixeira se encontram as duplicatas que ele apagou. Se eu acessar a pasta aqui, teste, não contém nada, tá bom? E na pasta de origem os arquivos se encontram intactos. Eu vou criar uma nova subpasta aqui. Vou copiar um arquivo qualquer aqui dentro. E agora vou realizar a ação de renomear. Então primeiro eu vou fechar aqui o resultado da pesquisa. Nesse botão aqui, ó. Você pode salvá-lo, tá bom? Para consulta posterior. Eu não vou salvar no momento. Vou escanear de novo. Ah, perdão, galera. Eu tenho que criar as duplicatas, né? Obviamente. Pronto, criei. Agora sim. Pronto. Ele encontrou aqui a duplicata, né? O arquivo do planilhas Google, Anki Português Gramática. Eu vou selecionar o arquivo na pasta AudupTest cópia, que é essa daqui, tá bom? Vou clicar nesse botão, só que vou renomear. Pronto, vou deixar assim. E vou tocar em OK. Confirmo, fecho. E se eu acessar a pasta de destino, veja aqui que ele colocou o termo duplicate, né, duplicata, marcando que é uma duplicata, manteve a porcentagem e renomeou como eu renomeei, tá bom? Eu vou criar mais uma cópia de novo aqui do mesmo arquivo, só para testar uma coisa. Vou remover a porcentagem, né? E vou dar OK. Bom, e dessa vez ele criou o nome da duplicata sem a porcentagem, tá bom? Então você pode remover tranquilamente a porcentagem, ele renomeia de boa, tá bom? Só mantenha a porcentagem no caso da extensão, tá? Se quiser alterar a extensão, né? Você vem aqui em ext e coloca a extensão desejada, por exemplo, docx. Se quiser manter a original, deixa do jeito que está, tá bom? Agora na parte do nome pode remover a porcentagem, ele identifica de boa. Beleza, galera?
Agora eu vou realizar uma ação de mover. Vou criar uma pasta aqui na Aldup Test Cópia, tá? Cópia mover. Então quero mover esse arquivo para essa pasta. Vamos ver se funciona. Vou fechar a pesquisa. Vou selecionar o arquivo de origem. Vou clicar nesse botão. Vou escolher a opção mover para uma pasta. Eu vou escolher a pasta. E vou selecionar a pasta cópia mover. Pode opcionalmente criar uma subpasta. Eu vou criar, tá bom? Aí ele vai dar esse nome aqui, ó, o nome do usuário, né? Musashi Day no meu caso, e a data, tá bom? A data incluindo a hora em que a movimentação foi feita. Vou tocar em OK. Confirmar. E se eu acessar a pasta Aldup Test Cópia, cópia mover. Ele criou toda a estrutura bonitinha. Bem grande, tá bom? Então eu recomendo não marcar aquela caixa lá. Marca se você quiser, tá bom? Pois ele vai criar um endereço enorme. E aqui está o arquivo copiado, a duplicata, tá bom, galera? No caso, ele moveu o arquivo, né? E se eu acessar a pasta de origem, o arquivo foi excluído, certo? Então é isso, tá, galera? Obviamente você tem inúmeras opções aqui de colunas para exibir outras colunas, né? Por padrão ele exibe a coluna caminho, o tamanho do arquivo e mostra, né, a quantidade de duplicados encontrados. Isso é muito importante para você saber quantos arquivos duplicados foram encontrados. A depender do drive, da quantidade de arquivos que você estiver escaneando, não se assuste se você encontrar trocentas duplicatas, tá bom? Tipo 10, 20, 100, beleza? Eu utilizo muito esse software para gerenciar diferentes backups iguais que eu tenho em partições diferentes, drives diferentes, para não ficar criando duplicatas o tempo todo e ocupando espaço à toa, tá bom? Às vezes você tem mais de um arquivo, por exemplo, de áudio, de foto, vídeo, que são iguais, isso no mesmo drive, tá bom? Então eu vou lá e apago a duplicata para liberar espaço, basicamente isso. Aqui você pode ir organizando pelo tamanho, tá bom? Só clicar em cima aqui, ó. Ele vai ordenando certinho, né? Tá vendo a setinha mudando? Aí tem opções aqui de filtros. Eu deixo no padrão, grupos a mesma coisa. Modo de processo, selecionar. Essa opção que já mostrei, a mesma dessa daqui, tá bom? Basicamente. Pode desmarcar todos os arquivos. Aí tem várias opções aqui de remoção e as barras de ferramentas, tá bom? Isso aqui eu não vou mexer. Pode exibir o tamanho dos arquivos em byte, kilobyte, megabyte, tá bom? Caso eles forem muito grandes. Por último, galera, se voltarmos aqui na interface principal de pesquisa, onde selecionamos a pasta de origem e destino para comparar, observe que temos a guia método de busca. Essa guia é super importante e serve para você configurar o método de busca e os critérios de comparação que o Aldup irá realizar, tá bom? Aqui a opção padrão e recomendada é encontrar arquivos duplicados com base nas suas propriedades, mas você pode pesquisar duplicatas com base no nome somente, encontrar imagens similares. Caso você pretender encontrar duplicatas somente de imagens, a mesma coisa para arquivos de áudio e vídeo com base na duração do áudio e links rígidos, né? Eu tenho um vídeo abordando isso aqui, tá bom? Mas por padrão, essa daqui é a opção preferível, certo? E deixe marcado somente a caixa conteúdo do arquivo, encontrar duplicatas com o mesmo conteúdo de arquivo. Mas você pode ir aumentando os critérios de comparação, o nome do arquivo, extensão do arquivo também. O padrão é escolher somente essa opção aqui, tá bom? E a mais aconselhável. Quanto mais opções você escolher aqui, mais lento será o escaneamento, tá bom? Daí nós temos os métodos de comparação. Temos o byte por byte, onde ele simplesmente vai comparar os bytes de ambos os arquivos. E aqui você escolhe a porcentagem, 100% é o padrão. Então, se ambos os arquivos tiverem bytes por bytes 100% idênticos, ele considera como iguais. Daí nós temos os métodos MD5 e o SHA em diferentes níveis de bytes. Quanto maior o nível de byte, maior a segurança e integridade na hora de comparar os arquivos, tá bom? Porém, o computador demorará muito mais para realizar o escaneamento e a comparação, tá bom? O padrão aqui que eu aconselho a escolher
é o SHA-1 160 bits. Ele é mais que o suficiente, tá, galera? Podem ter certeza absoluta disso. Esses métodos aqui vão comparar o checksum de cada arquivo, né? Que é basicamente um código ali que cada arquivo tem, uma sequência de códigos. Então o algoritmo vai criar esse código e vai comparar um com o outro para ver se eles batem. Se bateu, então os arquivos são idênticos, são iguais. Por incrível que pareça, esses métodos aqui, pelo menos esse e esse, são mais rápidos que o byte por byte quando você está lendo muitos arquivos ao mesmo tempo, tá bom? Esse aqui pode ser um pouco demorado, então eu recomendo escolher esse daqui. Já essas demais opções com maiores bits, 256 bits, 384, 512, são para dados mais sensíveis, onde você quer garantir 100%, aliás 200% de certeza, né, de que eles são idênticos, tá bom? Tipo, dados muito sensíveis mesmo, mas eu garanto para vocês que essas opções aqui são mais que suficientes para você ter certeza absoluta que as duplicatas são realmente duplicatas. Então, pessoal, é assim que utilizamos esse software maravilhoso, tá bom? Lembrando que é um software gratuito, você pode realizar doações para colaborar com um projeto, mas a princípio é um software 100% gratuito e muito bom, que eu sempre utilizo quando eu tenho muitos arquivos e preciso utilizar duplicatas para liberar espaço desnecessário. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.